Nós temos dito, reiterados pronunciamentos, que a Lava Jato funcionou como uma organização criminosa, ou seja, seus integrantes se reuniram, se articularam para cometer crimes. E, de fato, nós estamos vendo hoje uma série de decisões que a Lava Jato tomou sendo desfeitas aí pelos tribunais superiores, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Mas mais que isso, os integrantes da Lava Jato individualmente cometeram crimes, os mais diversos crimes na sua atuação. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. De fato, a Lava Jato foi uma organização criminosa? Que crimes teriam praticado procuradores e procuradoras? Vamos tratar desse assunto nesse nosso O Adi Explica de hoje. Lava Jato, né? Todo mundo lembra, no seu auge, os seus integrantes, o Sérgio Moro, e numa escala imediatamente após, o Deltan Dallagnol, eram saudados nas ruas, nos palcos, nas plateias, nos eventos, na televisão, como verdadeiros heróis brasileiros, cruzados da luta anticorrupção. A corrupção, o mal que corroía o país, e esses heróis, esses jovens heróis, estavam ali para livrar o país dessa praga. Essa praga que carcomia a economia, que vulgarizava a política. Eles estavam ali para debelar esse mal. Para isso, prenderam e arrebentaram. Para isso, condenaram, encarceraram, desmoralizaram reputações. E não era fácil falar mal deles naquela época. Não era fácil apontar o dedo e dizer: são criminosos, estão agindo fora da lei, estão rasgando a Constituição, estão desrespeitando o Código Penal, o Código de Processo Penal. Até porque pouco importava se estavam fazendo isso. O importante era colocar corrupto na cadeia. E eu me lembro, no exercício do meu mandato parlamentar, por diversas vezes eu subi à tribuna para dizer que a Lava Jato era uma operação fora da lei. Por isso eu tenho insistido e não tenho pejo em dizer que se trata de uma operação fora da lei. Se trata de uma operação que incorporou elementos fascistas. Que o Sérgio Moro era suspeito, porque ele não tinha isenção. E por que ele não tinha isenção? Porque ele atuava em conluio, né, com o Ministério Público. Nos processos da Lava Jato, não havia distinção entre juiz e acusação. Juiz e acusador eram uma coisa só. Hoje o próprio Sérgio Moro reconhece isso quando ele se reconhece como comandante da Lava Jato. Olha, eu comandei a Operação Lava Jato, era juiz, né? E a Operação Lava Jato, na verdade, ela é um marco no Brasil. Isso é um absurdo, né? É papel do juiz combater alguma coisa? Primeiro, quem vai a combate é soldado, numa guerra, né? Juiz não combate, juiz julga. Juiz pega o processo, vê as razões do autor, no caso da ação penal, da acusação, lê a defesa do acusado, olha as provas e julga. Olha, esse cara aqui é culpado, não, esse cara aqui é inocente, de acordo com a lei, a Constituição e a prova dos autos. Isso é o papel do juiz. Não cabe a juiz combater coisíssima nenhuma. Mas Sérgio Moro não. Sérgio Moro queria ser considerado herói, transformou-se em celebridade e era o juiz acusador. Era o juiz que apontava o dedo e acusava, né? Isso ficou mais claro, pessoal, embora para mim sempre estivesse claro, muito antes disso, mas depois veio a Operação Vaza Jato, ou seja, aqueles diálogos que o site Intercept começou a divulgar. Dallagnol diz: caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje, reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que o ministro Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos. Mais uma vez, só faltou, como um bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Mas os sinais foram ótimos.
Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. Moro respondeu: excelente, e diz em inglês: em Fux nós confiamos. Diálogos que foram capturados por um hacker, Walter Delgatti. E depois disso, os diálogos na íntegra, né, da operação spoofing. O que esses diálogos mostram? Tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, tudo aquilo que eu dizia na época, como advogado e da tribuna da Câmara, que havia um conluio entre juiz e acusação, que os processos eram viciados, sobretudo aquele que dizia respeito ao presidente Lula. Processos forjados, processos montados, prova plantada, testemunhos obtidos mediante coação, delações obtidas mediante tortura. Que tortura? Prisão preventiva sem prazo, o sujeito ficava mofando, até que contasse aquilo que os algozes queriam ouvir. E a Lava Jato obteve seu êxito. Qual foi o seu êxito? Um êxito macabro. A começar pelo próprio presidente Lula, candidato favorito em 2018, foi tirado do jogo por força da Lava Jato. Não pôde concorrer às eleições. Foi preso, sem provas. Esvaziamento do papel da Petrobras, desmoralização da Petrobras no mercado internacional. Quebra de importantíssimas empresas brasileiras da área da engenharia, da construção civil, da infraestrutura, da cadeia de petróleo e gás, quebra da nossa indústria naval, extinção de mais de 4 milhões de postos de trabalho, desinvestimento, né? Ou seja, mais de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos na economia. E Bolsonaro. Bolsonaro é um produto direto, Bolsonaro e o bolsonarismo, da Lava Jato. Mas isso não basta, pessoal. Constatar isso não basta. Já é um consenso. Hoje qualquer um fala mal do Moro, fala mal do Dallagnol, mas nós temos que ir mais a fundo. Se nós dizemos que a Lava Jato é uma organização criminosa e que os seus integrantes cometeram crimes, nós temos que dizer que crimes foram esses. Que crimes eles praticaram? Então, nesse sentido, nós pegamos, né, no caso, eu e o deputado Paulo Pimenta, examinamos diversos diálogos ali da operação spoofing e da Vaza Jato e constatamos que procuradores e procuradoras praticaram, né, no nosso entendimento, em tese, diversos crimes. E pedimos, elaboramos uma notícia-crime em fevereiro de 2021, junto à Procuradoria-Geral da República, para que investigasse cada um desses crimes que, a nosso ver, eles e elas haviam praticado, né? Sérgio Moro, Janot, né, Dallagnol e toda aquela turminha lá de Curitiba. Bom, essa notícia-crime deve estar enfeitando alguma gaveta do Procurador-Geral Augusto Aras, né? Mas nós demos esse primeiro passo. Eles têm que pagar pelos crimes que, em tese, cometeram. E não adianta vir com esse papo de que a prova é ilícita. Essa prova, o hacker, ele capturou mensagens dos celulares de Dallagnol. Que celulares eram esses? Os celulares do Ministério Público. Não pertenciam a Dallagnol. E mais, são crimes de monta. Esses crimes, eles trouxeram efeitos deletérios ao país e permanecem até hoje. E vai ficar por isso mesmo, sob esse argumento tosco de que se trata de prova ilícita. Não é prova ilícita coisa nenhuma. E, aliás, Moro e Dallagnol deveriam, né, eles próprios, que eles não negam, não podem negar a existência dos diálogos, eles dizem que não se lembram, que talvez não tenham sido bem assim, os diálogos, né, mas não negam a sua existência. E vocês lembram que uma das 10 medidas contra a corrupção era a admissão da prova ilícita? Pois é. Por que não pode ser admitido para processá-los? Então, pessoal, para vocês terem ideia daquilo que eles fizeram, dos ilícitos que eles cometeram, eu vou mencionar para vocês alguns crimes, né? Nós individualizamos a conduta de cada um e cada uma e dissemos, eu e Pimenta, isso aqui é o crime tal, isso aqui é o crime tal, isso aqui é o crime tal. Vou mencionar aqui os dispositivos do Código Penal, os crimes, né?
do Código Penal. Corrupção passiva, artigo 317. Peculato, artigo 312. Prevaricação, artigo 319. Advocacia administrativa, artigo 321. Violação de sigilo funcional, artigo 325. E também estão tipificados na lei, né, das organizações criminosas, né, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, que é aquela voltada para cometer crimes. Foi que eles fizeram. Então, minhas amigas, meus amigos, né, nós somos o país que não puniu os torturadores da ditadura. E não podemos repetir esse erro. O que essa turma fez ao país não tem paralelo. Então, assim como a democracia brasileira até hoje se ressente da falta de punição aos torturadores, a democracia brasileira vai se ressentir também, de igual modo, se essa turma de Curitiba, essa turma da Lava Jato, não, pelo menos não sentar no banco dos réus. Eles têm que responder pelos seus malfeitos. O Brasil espera, né? Porque, repito, o mal que eles causaram ao país é imenso, não tem paralelo em tempos recentes, né? Enganaram todo o país. A pretexto de combater corrupção, cometeram corrupção. Não se combate crime cometendo crime. Não se combate corrupção praticando corrupção. E foi isso que eles fizeram.